Fala galera, que bom que tu está aqui, tu está comprometido em ir para um próximo nível. Então, para quem não me conhece, eu sou o Kleber, criador da primeira e mais completa formação para o Recreador de Sucesso do Brasil. Hoje ela tem mais de 200 aulas e nesse curso online eu te ensino a se tornar um recreador de sucesso em 5 dias. Veja quais são esses 9 passos que tu precisa para criar as suas atividades recreativas. Mas antes, eu quero te informar que na descrição desse vídeo tem um link para o meu curso completo, e ao se matricular nesse curso completo de como criar atividades recreativas, tu ganha um e-book de graça. Se tu fosse comprar esse e-book separado, ele custaria R$ 35, mas ele já vem junto desse curso online. Então, boa aula, aprenda e queira sim ir para um próximo nível dentro de criar atividades recreativas. Vamos agora para a introdução de como criar atividades recreativas. Neste curso, eu vou te ensinar como que eu crio as minhas atividades recreativas. Porém, esse termo criar, ele não significa apenas partir do zero, partir do nada. Podemos sim adaptar, alterar, unir, misturar, modificar e além disso, nós podemos sim criar uma atividade do zero. Acompanhe esse processo que me fez chegar até aqui. O ano era 2004. Ganhei meu primeiro computador de mesa da marca LG. Era o meu primeiro ano na faculdade de Educação Física e, como vocês bem sabem, o meu desejo em cursar Educação Física é porque eu era faixa preta de Taekwondo. Porém, no primeiro semestre, a disciplina de recreação e lazer chamou tanto a minha atenção que eu nunca mais deixei ela. Naquela época, não haviam tantos recursos como livros, sites, como a gente encontra hoje. Sem contar que o acesso não era tão simples e facilitado como é hoje. Pelo menos para mim. Eu era um jovem de 20 anos com o meu primeiro computador, que conectava com a internet de escada. E não sei se tu viveu essa época, se tu tivesse a internet ligada, o teu telefone ele não funcionava, ele não transmitia nenhum sinal. E aí acabava ficando ocupado o telefone. Ou seja, os meus pais ficavam impossibilitados de usar o telefone para fazer ou receber alguma ligação, caso eles precisassem receber uma ligação em casa. Por exemplo, se a pessoa ficasse conectada durante todo o final de semana ele ficava incomunicável pelo telefone. Talvez tu não saiba, mas isso existiu. Talvez tu saiba e também viveu por isso. Sem contar que o navegador da internet, quando a gente utilizava essa linha telefônica, ele cobrava a cada minuto. O provedor cobrava a cada minuto desse serviço, que podia gerar altas contas no telefone. Por questões de economia, era comum que as pessoas elas se conectassem após a meia-noite, pois a partir desse horário, após a meia-noite até às 6 da manhã, pagava-se apenas um pulso, que na época era aproximadamente 14 centavos. E o que você pode perceber é que eu ficava acordado às noites para estudar, porque à noite que eu tinha internet. Era corrido igual é para muitos hoje em dia. Talvez isso ainda aconteça na sua vida. Eu fazia estágio na prefeitura das 7h30 até 11h30. Isso eram todos os dias. Da segunda, quarta e sexta eu fazia judô no horário do meio-dia. Todas as tardes eu tinha aula que começava às 13h30 a 1h30 da tarde e ia até às 5h20. Porém, na terça-feira minha aula ia até às 7h20 da noite. Por um período da faculdade, eu saía da aula e ia trabalhar num boliche, que começava às 6 horas da tarde, tirando terça, que eu chegava um pouquinho mais tarde, e no dia de semana ia até meia-noite, 1h. E aí, final de semana, não tinha hora para acabar. No sábado, às vezes eu saía do boliche e eram 6 horas da manhã. Eu não lembro, mas, assim, eu acredito que talvez eu estudava no domingo, que era o único dia que eu tinha à tarde e pela manhã. Mas eu lembro que eu prestava muita atenção em sala para aprender, porque eu sabia que eu não tinha um outro horário para estudar. E o que eu acabei fazendo na época? Eu aprendi as atividades recreativas pelos professores durante o curso. Então eu busquei alguns livros impressos na biblioteca, e aí eu participava de cursos de atualização na área da recreação, participava do grupo de estudos na faculdade, e aí eu aprendia tudo aquilo, ia para o campo de batalha, ia lá na prática, e colocava em prática e aplicava tudo aquilo que eu aprendia. No decorrer desses anos eu fui desenvolvendo e aprimorando as atividades
no trabalho com a recreação. Por vezes eu adaptei algumas questões de atividades ou transformei em uma nova atividade. Eu não sei se tu já percebeu durante a sua leitura e também aplicação de atividades recreativas, mas tem atividades muito boas que funcionam muito bem e incrivelmente para determinados públicos. E aí quando tu pega essa atividade e aplica para um outro público, ela acaba sendo um desastre. Um dia, quando eu entendi que as pessoas que são o nosso público-alvo, elas são diferentes e os seus aspectos cognitivos, afetivos, motores funcionam de maneira diferente para cada fase da vida, o planejamento das minhas atividades nunca mais foram os mesmos. Eu já tinha um grande acervo de atividades e razoável conhecimento do ser humano. Logo, eu precisei sistematizar um passo a passo, a fim de desenvolver o processo criativo de atividades recreativas. Diante dessa necessidade que eu tinha, que talvez tu tenha hoje, eu empreguei muito estudo nisso, além de muita vivência e também leitura, cursos de formação e atualização e, posteriormente, a aplicação prática dessas atividades. Porque não adiantava só eu estudar, eu tinha que aplicar para ver se funcionava. E é aí que eu chego em 3 categorias para criar atividades recreativas, que elas são subdivididas em outras 9, ou seja, 9 passos. Ao qual a primeira categoria é o P de planejamento, a segunda é o O de organização e a terceira categoria é o E de execução. Então as 3 grandes categorias são planejamento, organização e execução. E embaixo de cada uma delas tem 3 passos. Na parte de planejamento tem o passo público-alvo, que é conhecer o nosso público, tempo e espaço. Na segunda categoria, que é organização, tem mais 3 passos: materiais, quantidade e investimento. E na terceira categoria é execução, que aí os 3 passos são objetivo, desenvolvimento e segurança. Para te criar atividades recreativas, tu tem que entender dessas 3 categorias e entender os 9 passos. Vocês vão ver durante o curso que não necessariamente precisa existir os 9 passos. Pode ser que tenham menos passos para te poder criar atividades recreativas. Então vamos lá para a primeira categoria, que é planejamento.